Bom dia, povo! Nossa aula de hoje será assíncrona e vamos pensar um pouquinho sobre o Immanuel Kant e sua concepção do criticismo. Nós já falamos do empirismo, racionalismo e para concluir a nossa teoria, vamos pensar sobre o criticismo. Espero que todos compreendam. Caso haja dúvida, só é me chamar no Zap. Beijão para vocês e bom estudo! Hoje nós vamos pensar sobre o criticismo que tem como teórico Immanuel Kant. A gente pensou anteriormente sobre o empirismo com Bacon, o racionalismo com Descartes e entendemos a influência desses pensadores para a metodologia científica. E hoje a gente vai ver o meio termo, certo? O que é que Kant vai trazer como contraponto dessas ideologias, desses pensamentos que se tornaram tão opostos entre si. Então, as contribuições do Immanuel Kant para a produção do trabalho científico. Inicialmente, a gente vai entender aqui agora qual foi esse contexto do criticismo kantiano. Kant está pensando no criticismo lá no século XVIII, com muita influência aí dos ideais iluministas, que é aquela oposição, certo? A tudo que era característico da Idade Média, aquele período onde as pessoas viam muito, colocavam muito Deus como centro e o misticismo ele predominava. Então Kant ele vai se opor a tudo isso e também ele vai criticar a dualidade dos pensamentos empírico e racionalista. Ou seja, para Kant, o empírico não é o oposto ao racionalismo, eles se complementam. Então, diferente do que a gente estava vendo em Descartes e Bacon, enquanto cada um defendia, né, ferrenhamente apenas esses seus ideais, o Kant ele vai dizer que não, que podemos sim ter esses ideais empíricos e racionalistas e justamente eles não são opostos entre si, eles se complementam para que a gente consiga, de um certo modo, produzir um conhecimento através da nossa metodologia, que é o que queremos hoje. Queremos agora com essa disciplina. Então, o que é que já vimos, né? O racionalismo, que tem como fundamento que a verdade está dentro do sujeito. Ou seja, para você conhecer a verdade, para você encontrar o conhecimento, só basta você mesmo. Você vai pensar e você vai alcançar através da sua razão, através dos seus pensamentos. E os sentidos, por sua vez, eles são enganosos, não podemos confiar nos sentidos. O empirismo, ele vai pensar o oposto. A verdade ela está fora do sujeito. Encontramos a verdade, conseguimos alcançar o conhecimento através da observação rigorosa, da análise e dos nossos sentidos, que eles são sim a forma de encontrarmos o conhecimento. A razão, ela está aí apenas para dar um suporte a essa busca, mas são os sentidos através da nossa observação dos fatos que possibilitam esse conhecimento. Então, desse modo, os sentidos, eles ensinam, eles contribuem para a construção científica. O criticismo, que é essa ideia que o Kant está trazendo, é justamente a mediação. Então, o conhecimento ele está dentro e, ao mesmo tempo, ele está fora de nós. Não existe um conhecimento que é 100% racionalista, nem um conhecimento que é 100% empirista. Eles dependem um do outro para que seja construído. Então, é essa a ideia que o Kant está trazendo. Então, para fundamentar toda essa teoria, ele traz aí dois conceitos, que é o do a priori e o conceito de a posteriori. Vamos pensar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o conhecimento, ele é dividido nesse a priori. O que é o a priori? É algo que é independente de nossa experiência. Ele é concebido apenas pelo pensamento. É algo que todos nós temos. Esse conhecimento a priori, ele é inato a todos.
Cada um de nós já nascemos com esse dom de ter um conhecimento a priori, ou seja, ele vem antes, ele antecede a experiência. Algo é conhecido a priori quando é conhecido independentemente da experiência e através do pensamento apenas. Conhecimento a priori, ele não necessita que a experiência anteceda, ele já é algo que está inserido em todos nós enquanto seres humanos. Em contrapartida, o a posteriori, que é o conhecimento empírico, ele é conhecido, justamente ele é entendido pelo fato de que a experiência precisa antecedê-lo. Só temos esse conhecimento depois que experimentamos. Algo é conhecido a posteriori quando é conhecido através da experiência sensorial ou introspectiva. É necessário que a gente experimente, é necessário que haja essa observação para que esse conhecimento a posteriori ele seja de fato concretizado. Mas o que são esses conhecimentos a priori, de que o Kant diz que nós já temos? Para Kant, a gente já nasce com essa noção de quantidade, qualidade, espaço e tempo. Todas essas noções, elas são inatas aos seres humanos. Então, esses conhecimentos que são obtidos através dessas noções são os conhecimentos a priori. Então, mas só basta você entender que quando a gente está falando de a priori, é algo que não precisamos da experiência, ela antecede a própria experiência, ela é inato da sua razão, ao seu intelecto, e ao posteriori é sim preciso que haja a experiência para somente depois disso a construção do conhecimento ela ser efetivada. O Kant, com finalidade de esclarecer essa ideia de a priori e a posteriori, ele vai classificar em alguns juízos de valor. Por exemplo, o analítico a priori, o juízo de valor analítico a priori, ele não acrescenta em nada ao nosso conhecimento. Tem essa frase aqui que exemplifica que é Maria é uma mulher. Maria é uma mulher, ela não me acrescenta em nada, certo? Ele é um conhecimento analítico a priori que precede a própria experiência, mas que não me traz nada de novo. Já o sintético a posteriori, ele acrescenta que Maria é engenheira civil. Eu saber que Maria é engenheira civil é um conhecimento muito particular, que depende da minha experiência, da minha observação, vai além daquilo que já está inato a mim. E o assintético a posteriori quase sempre está relacionado à matemática. Por exemplo, 7 mais 3 é igual a 10. Significa que cada número separadamente ele não se relaciona com o resultado 10. Então, embora eu entenda a ideia quantitativa do 7, do 3 e do 10, essa relação de soma ela precisa ser a posteriori, porque o 7 individualmente ele tem uma característica, o 3 também e o 10. Apenas essa relação somática que chega a esse resultado 10. Então, essa é a ideia do sintético a posteriori. São esses cálculos que individualmente têm uma representatividade, porém com essa simbologia somática ou qualquer uma outra, ela ganha resultados e concepções diferentes. E quais são os limites da razão, do conhecimento, segundo Kant? Será que é possível encontrar esse conhecimento verdadeiro? A razão, ela nos possibilita chegar a esse conhecimento incontestável? Então, para Kant, a fonte primeira que nos provoca curiosidade sobre o mundo é a experiência, são os sentidos, que é aquela ideia do a priori. Então, é o a priori que nos provoca a curiosidade, é através do a priori das experiências, da observação, dos nossos sentidos, que conseguimos provocar esse questionamento inicial que vai produzir um conhecimento. Porém, frente a esses sentidos, passamos a questionar o mundo com habilidades racionais que já vêm de berço conosco, que é o a posteriori. Então, o sentido ele é uma provocação para a produção do conhecimento, só que essa provocação ela não pode ficar apenas nisso, tem que ser racionalizada, que é daí que a utilização da razão
para a formulação do conhecimento, ou seja, primeiro os sentidos eles nos instigam a pensar e quando essa instigação surge através da nossa experiência, a gente começa a construir o conhecimento fundamentado em nossa razão. Entretanto, esse conhecimento, que é a forma de compreender o mundo, não é absoluto. Então, Kant não acredita que é possível chegar a algo incontestável, aquele conhecimento que a gente vai chegar e falar, não tem como negar, isso aqui é fato. Não é possível. Todo conhecimento produzido é a nossa visão de mundo. Então, para Kant, a razão ela nos permite entender o mundo do nosso modo. Então, quando a gente experimenta algo, quando a gente está lá sendo instigado pelos nossos sentidos, utilizamos a nossa razão e chegamos à nossa própria conclusão, ao nosso entendimento, que é a percepção de mundo sua, certo? Então, por isso, não existe essa verdade absoluta, inquestionável no criticismo para Kant. Não conseguimos ver o mundo como ele é. E sim como a nossa razão compreende. Então, a partir de todos esses questionamentos, a gente tem como entender que o mundo, a gente não tem como alcançar esse mundo como ele é. Ou seja, a verdade absoluta não é possível. A gente vê a cada momento a nossa própria compreensão de mundo, que é caracterizado por nosso a priori, que é aquela razão que é inata a cada um e que tem peculiaridades diferentes. Os sentidos ele tem um papel de provocar a curiosidade e a razão de moldar o mundo conforme a nossa mente pode entender. Ou seja, a gente tem aí todos os sentidos, as observações, né? E através desse meio empírico a gente consegue provocar, certo? A gente consegue ter acesso a esse conhecimento, mas é um conhecimento moldado conforme a nossa mente consiga captar, porque cada um temos as nossas peculiaridades racionais e são elas que moldam esse conhecimento. Então, como forma de ilustrar o que é esse conhecimento que é tão particular, o Kant ele vai trazer como um exemplo o óculos da razão. O que é esse óculos da razão? Ele é justamente, ele quer caracterizar, né, que cada um tem um grau de um óculos diferente, cada um utiliza um óculos que vai delimitar a sua compreensão e visão de mundo. E esse óculos, ele delimita nossas preferências e, consequentemente, a nossa própria, o nosso próprio conhecimento do mundo. Ele é o que faz com que diversas pessoas tenham perspectivas diferentes de um mesmo objeto. É o óculos da razão que vai delimitar isso e personaliza a sua produção do conhecimento. É ruim? Não, não é ruim. Só significa dizer que o conhecimento ele não é algo absoluto e não vai ser nunca 100% verdadeiro, porque vai passar pela perspectiva individual, que é aquela lente da razão, que é o óculos da razão trazido por Kant. E isso é designado como um fenômeno. O que é o fenômeno? É a compreensão que a nossa razão cria do mundo, que é particular, porque não vai ser generalizado. A gente não pode dizer que todos terão a mesma visão de mundo, porque as razões são diferentes, os intelectos, as mentes são diferentes. O óculos da razão, conforme Kant, ele é diferente, possui graus diferentes. Por exemplo, temos aqui a imagem do homem vitruviano, certo? Que é uma imagem bem antiga, que está lá caracterizada no período renascentista. E a gente vai ver que diversas pessoas vão compreender essa mesma imagem em perspectivas diferentes. Para um médico, essa ideia do homem vitruviano pode estar muito pensada a questão da anatomia. Para uma professora, certo? Uma professora de história, por exemplo, ela diria que esse homem vitruviano, ele está passando por uma perspectiva humanística que estava acontecendo aí no período renascentista, onde o homem está no centro do mundo. Já
Para um político, ele provavelmente vai ver como mais um eleitor, mais alguém aí para dar seu voto. Então, a depender da pessoa que esteja observando, do grau de sua lente, a compreensão e essa razão ela é modificada. Não significa que é algo ruim, certo? Ou que a gente vive em uma ilusão. Significa que somos delimitados e que jamais conseguiremos encontrar a verdade absoluta e nem captar o mundo de uma forma integral. Ou seja, o que achamos que é uma verdade absoluta sempre está passível de questionamentos, porque temos a nossa ideia de fenômeno, que é a lente da razão, muito diversa. Então, em oposição a essa ideia de fenômeno, o Kant ele vai trazer o noumenon. Esse noumenon é justamente o contrário do fenômeno. Enquanto o fenômeno é a minha forma, é a minha concepção de mundo, é o meio pelo qual o meu cérebro consegue capturar esse objeto, o noumenon é o objeto em si. Ele está lá sem interpretações, sem interferências, ele simplesmente está existindo. Essa é a ideia do nômeno. Tem aqui esse exemplo da caneta, certo? A caneta, enquanto caneta, ela está lá colocada, posta no mundo, ela é um nômeno. Ela simplesmente está sendo uma caneta. Mas quando eu paro para interpretar o que é caneta, para que serve caneta, eu estou utilizando a ideia de fenômeno do Kant, porque eu estou tirando a minha própria conclusão e formando concepções desse objeto. Então, é essa a diferença do nômeno e do fenômeno segundo Kant. Para Kant, a razão sem a experiência é vazia e a experiência sem a razão é cega. Então, observa que nessa frase a gente percebe o quanto Kant está querendo dizer que a experiência e a razão são complementares e precisam estar aliadas para que esse conhecimento exista. Então, eu utilizo meus sentidos para perceber o mundo e somente através desses sentidos eu consigo perceber o objeto. Ou seja, é a minha experiência que desperta a curiosidade e que me possibilita compreender as coisas e chegar à produção do conhecimento. A experiência é uma possibilidade de se chegar ao conhecimento. Porém, se eu ficar apenas nisso, na experiência pela experiência, ela vai ser vazia, ela não vai ter sentido, ela não vai ter um fundamento. Então a gente não deve parar por aí, a gente tem que gerar conhecimento. Após a experiência despertar em nós a curiosidade, a gente deve começar a racionalizar, certo? Que é justamente a questão de que a experiência sendo completada com a razão. E a razão, sem experiência, por sua vez, ela não tem nenhum sentido, ela é cega, ela é fechada, porque embora todo conhecimento ele nasça com a experiência, ele não pode morrer nela. Então, se a gente tem apenas a razão, estamos lá apenas com a nossa mente, pensando, entendendo, mas aquilo não tem uma prática, não tem uma experimentação, acontece que ela não tem sentido, ela é cega, ela não tem o porquê de existir. Então, é isso que o Kant está querendo trazer com essa frase, e é isso que ele traz em toda a sua teoria criticista do conhecimento. Então, essa ideia de experiência é justamente o que faz com que esse conhecimento surja. Enquanto a razão, ela dá sentido às nossas experiências. Para que o conhecimento surja, a gente tem que ter a experiência, e para que essa experiência ela tenha sentido, a razão é que vai possibilitar isso. Então, os dois juntos, aliados, vão possibilitar a construção do conhecimento. Então, bora para o momento mais esperado de todos, que é a hora da atividade. Nosso assunto de hoje foi bem tranquilo e a atividade também vai ser. Então, a atividade é complete a tabela de acordo com a sua compreensão sobre as teorias do conhecimento. Então, a gente vai criar aqui uma tabela comparativa, certo? Essa atividade pode fazer no Word, certo? Criando tabela, não tem problema. Ou então, pode fazer uma fotografia do caderno,
com a exceção apenas na atividade de hoje, porque algumas pessoas não conseguem criar tabelas. Então, pode fazer no caderno de uma forma bem legível, por favor, e me encaminha uma foto. Então, é possível o conhecimento verdadeiro? No empirismo, é possível esse conhecimento verdadeiro? Vocês vão colocar se sim ou não. No racionalismo, é possível? No criticismo, é possível o conhecimento verdadeiro? Quais são os principais autores? O que a gente abordou aqui, certo, em nossas aulas, foram Bacon, Descartes e o Kant, mas tem outros autores também. Vocês dão uma pesquisadinha, não precisa ser vários não, e coloca quais são os principais autores do empirismo, do racionalismo, do criticismo e o método proposto, como chegar ao conhecimento. Como é que o empirismo propõe? Qual é a forma que ele está se propondo para chegar ao conhecimento verdadeiro? E o racionalismo? E o criticismo? Como é que é possível construir o conhecimento no criticismo? A definição, o que é o empirismo, o que é o racionalismo, o que é o criticismo e sua opinião sobre o que é que você acha dessa corrente de pensamento. Ela é válida? Ela contribui para a produção do conhecimento? Então, é apenas uma discussão simples mesmo sobre o que você compreende e a validade que você dá sobre esses conhecimentos. Muito básica, muito simples. O prazo dessa atividade eu vou colocar lá no sala de aula, com o prazo de sempre, né, de 15 dias, para que todos consigam realizar a atividade muito bem feita, certo? Começa fazendo uma pesquisa, pensando direitinho e me encaminha a atividade pelo sala de aula. Como sempre, estou à disposição no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar. Às vezes eu demoro de responder, principalmente depois das 4 horas que eu fico ocupada, estou em outro local trabalhando, mas pode colocar a pergunta lá, assim que eu estiver disponível eu respondo. Espero que vocês tenham entendido. Ótimo dia para vocês e bom estudo. Tchau, tchau.